Voltamos ao programa Memória Viva, hoje entrevistando o advogado Armando Holanda. Continuando a conversa que nós estávamos com o doutor Assis, a doutora Juventina parece que tem também uma pergunta, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre... É porque eu gostaria que Armando falasse sobre a OAB, que a OAB vinha há 30 anos sem modificação, e Armando assumiu e fez uma revolução que é a nova OAB que hoje está aí. Eu gostaria que ele falasse sobre esse período da vida dele. As eleições na OAB não são democráticas, ou não eram. Havia uma forma de dupla eleição indireta, sob o comando de Pedro Simões, Pedrinho. O senhor está falando quanto, doutor Normando, mais ou menos? 1985, 1986, 30 anos. Sob a orientação de Pedrinho, nós promovemos a primeira eleição direta na OAB no Brasil. E nós chegamos à conclusão que o presidente da OAB seria o mais votado. E não aquele que os comandos tradicionais desejassem. Então, eu tive o privilégio, na época, de ser o mais votado do Estado. Os comandos que o senhor disse, comandos... As gerações que não eram as nossas. Entendi. Então, a nova geração... nós chegamos como uma nova geração, e eu não trabalho hoje em causa própria, o novo e o velho, isso eu já me protegendo. Sim. Mas nós chegamos como alguém que tentasse mudar. E o nosso objetivo, contei muito com Joventina, era no sentido de que a ordem fosse aberta para os advogados, porque havia um forte conteúdo ideológico, e eu acho que o processo ideológico, quando ele acirra, ele cria uma obnubilização, acho que é mais ou menos isso, obnubila o pensamento, ele cesseia. Obtusa. Eu acredito que ideologia demais, muitas vezes, quando ela radicaliza, ela cria uma prisão do pensamento. Você obtusamente só pensa de um jeito. Você não flexibiliza, você não pensa maior, você não admite a convivência dos contrários, você não democratiza o debate. Isso. E você faz uma espécie de estratificação do pensamento. Que é o princípio da democracia, né, doutor? Então, eu acredito que nesses 2 anos que eu lá estive, a nossa tentativa fosse de que o plenário era maior do que a presidência. E de que a OAB fica e que nós passamos. Isso é lição para os tempos modernos. Exatamente. Sim, doutora. Há um detalhe. Quando eu fui convocado à reeleição, não aceitei. Por acreditar na rotatividade das pessoas e na permanência das instituições. É mais ou menos o pensamento do poeta gaúcho: eles não passarão, nós passarinho. Então, nós somos, eventualmente, os passarinhos, que pousamos e que vamos embora. Mário Quintana. E que fiquem os galhos, e que fiquem as árvores, e que fiquem as flores, onde nós bicamos, onde nós tiramos alguma seiva, mas nós não levamos nem a árvore, nem levamos os frutos, nem as flores. Sim. Então, eu acho que na OAB a minha passagem pode ter sido nesse sentido, no sentido de que estas portas vão ser abertas e vão permanecer. E eu tive uma felicidade enorme de que eu fui sucedido pelo professor Adilson Gugel de Castro, que é uma instituição. Depois vieram Odúlio, Carlos Gomes, Caio Graco e pessoas que refrigeraram a instituição. Hoje, por exemplo, eu sou membro nato, vitalício. Eu só sou chamado à ordem, a reuniões das ordens, eu já disse isso, no momento em que eu puder levar um extintor. Então, eu sou na OAB hoje um portador de extintor. Mas eu não participo mais dos debates acolorados, eu tenho muito pouca contribuição. Sim. Mas se falar em advocacia, há poucas semanas atrás nós tivemos um resultado razoável no determinado processo e eu me surpreendi pulando na minha sala e esmurrando as paredes.
Aí foi quando eu entendi que para me tirarem do escritório, Ei. deve ser uma dúzia de vassouras e umas 3 dúzias de vassourões. Eu ainda penso em advogar. Eu ainda me apaixono, eu ainda vibro. O professor Múcio Ribeiro Dantas, que era um homem rico, Sim. ele quase não cobrava honorários, coisa que eu não faço. Essa lição eu não aprendi. Sim. Eu cobro. Então, o professor Múcio, ele gostava mais da sentença favorável a ele do que os honorários que ele percebia. Entendi. Ele tinha um gozo, ele tinha uma satisfação íntima, pela vaidade de dizer triunfei. Sim. E doutor Múcio tinha 7 filhos. Eu tenho 5, mas de qualquer forma ele tinha uma disponibilidade financeira que eu não tenho. E eu tenho a alegria do resultado financeiro, concomitantemente ao resultado da sentença, Sim. do despacho da decisão. Sim. Eu não perdi o vício do advogado. Eu acho que a advocacia, ela é um instrumento da vida democrática. O advogado, no momento em que ele tem um alvará de soltura na mão para tirar um injustiçado da cadeia, ele tem uma atividade, além de profissional, de profundo comprometimento com o Estado democrático de direito. Sim. O advogado não é apenas o homem que enriquece ou empobrece no exercício da sua profissão, no sentido material. O advogado é um homem de um somatório das coisas imateriais. Um habeas corpus concedido é uma honraria, é uma medalha, é uma condecoração. Se você quantificar em dólar, em euro, em reais, todas as suas atividades profissionais, você não é um advogado. Você é um mercenário. Você é alguém que se preocupa com o saldo bancário apenas. Eu não vulgarizo o saldo bancário, nem me recuso a ele. Mas eu acho que tem que haver um sentimento nobre de prazer pessoal. E de prazer coletivo quando você defende pessoas. Eu vejo a advocacia como atividade privada, sim. Eminentemente privada, sim. Mas com forte reflexo social. Além desse trabalho que nós estamos falando, do senhor, dessa atividade do senhor, parece que o doutor Assis também citou aqui comigo, como estavam conversando, a sua presença, parece que foram 2 meses só, em um órgão federal aqui, né, doutor Assis? Armando não só passa a impressão, como ele comprova que ele é um desatador de nós, não é? Que é um símbolo que vem de Alexandre Magno, porque só alcançaria a glória e depois que o nó górdio fosse desatado. E ele era, aos 23 anos, destinado a isso. E ele simplesmente cortou esse nó górdio. Eu estou dizendo isso porque Armando, para surpresa geral, e eu não acreditava que ele aceitasse o convite de ser o representante aqui do IRFAM, em apenas 2 meses, menos de 3 meses, qual foi o nó que ele cortou? Das dificuldades, quase impossibilidades, de reabrir o Instituto Histórico e de fazer com que a Fortaleza dos Reis Magos passasse a ser utilizada, os grandes símbolos da cidade do Natal, que estava simplesmente fechada, trancada, eu diria quase abandonada depois de 400 anos. E mais algumas outras iniciativas, ele enfrentou e conseguiu resolver, passando por cima das dificuldades burocráticas, da estreiteza de visão de muitas pessoas, e aqui eu não critico os que zelam pelo patrimônio público, estão no seu papel, mas há sempre aquele que é do contra. Ele simplesmente, no seu jeito de ser, ele cortou esse nó. E em apenas 2 meses, ele deixou o marco que alguns só deixam aos 5, 10 anos. Então vamos perguntar a ele por que ele fez isso, né, doutor Assis? Era bom ele falar um pouco sobre isso. O IFAM foi quase uma paixão juvenil. Eu me comprometi com Joventina, me comprometi com Ormuz, presidente do Instituto Histórico, que ia para o IFAM
reabrir o Instituto. E se reabrisse o Instituto, me dava por satisfeito. Joventina conhece o episódio. Exatamente. Nós conseguimos, com um esforço enorme, enfrentando dificuldades, que fosse posta a reabertura do Instituto Histórico. Junto com a professora Maria Isaura, nós preparamos o retorno da Fortaleza para o governo do Estado, que dispõe de 9 milhões para recuperá-la. Trabalhei junto à professora Ângela, da universidade, para que viesse uma equipe do IFAM Nacional para o enfrentamento dos projetos da Secretaria de Tributação do município, antigo Ateneu, e para a Faculdade de Direito de Natal e para o Teatro Alberto Maranhão. Nós estávamos trabalhando junto à Arquidiocese para o Museu da Arquidiocese, na sede antiga, na Rua da Conceição, perto do Palácio Potengi. Nós trabalhamos projeto na Reta Tabajara, na barragem de Oiticica e no interior da minha cidade de Macaíba. Eu me dediquei, corpo e alma. Eu fui abatido no voo, compreendo, entendo. Nós temos um país que a política às vezes não guarda certos cuidados e certas coisas. Mas, se me perguntasse se eu voltaria, não. Eu acho que foi um episódio que passou, me deixou alguma marca de sofrimento, mas me deixou também uma marca de que eu estive lá e apenas não sentei numa poltrona. Eu conheço 2 tipos de servidores públicos, 2 tipos. Aquele servidor público que o cargo é maior do que ele. E aquele servidor público que ele é maior do que o cargo. Sim. Eu não conheço uma terceira via. Tem muito espírito público, tem muita competência, mas eu acho que, no primeiro lugar, ele tem que ter a dimensão que o cargo tem, ou que o cargo, teoricamente, aqui eu estou fazendo um diletantismo cultural, que o cargo pensa que tem. Se você pensar que você não pode produzir, porque no IFAM eu ganhava R$ 4.300, e eu fechei o meu escritório todas as manhãs, e eu, imodestamente, posso dizer que eu ganho um pouco mais lá, mas eu dava expediente até 4 horas da tarde, quando eu ia para o escritório para o meu terceiro expediente. Sim. Eu acreditava que espírito público existisse, e eu acreditava que eu podia ser maior do que aquela poltrona que valia R$ 4.300 por mês. Não me deixaram concluir meu trabalho, eu voltei para o escritório, onde eu fui muito bem aceito, e se não fosse eu demitia um bocado de gente, mas de qualquer forma, eu voltei para o escritório, onde estou e onde pretendo ficar. Eu só gostaria que o entrevistador me dissesse quando eu tiver 2 minutos. Sim, sim. Doutor Armando, eu achava importante, já que o senhor falou nesse cargo que o senhor ocupou, a gente fazer, vocês 3, né, na realidade, que também ocuparam, mais cedo ou mais tarde ocuparam cargos públicos, eu acho que era importante deixar nessa memória viva, nesse momento que nós estamos fazendo sua memória viva, uma opinião assim, sobre a administração, o zoom da administração pública no nosso país. Não digo só no Estado, no nosso país. A administração pública, no meu pensamento, privatizou-se. Pegaram os recursos públicos e embolsaram-nos. Houve uma privatização das benesses do erário público. Uma locupletação desmedida, que não se atribui apenas a um partido, a 2 partidos, a 3 partidos. Nós estamos sentindo a perda da ética, até quando vamos estacionar um carro que alguém se atravessa e corta nosso caminho. Quando a vaga do deficiente está ocupada por quem não o é fisicamente, mas é mentalmente. Nós estamos assistindo a briga nas filas dos bancos. Nós estamos assistindo os filhos matando os pais. Degringolou essa ideia da ética como uma forma comum de viver. Então, o grande drama nacional, na minha opinião, é a privatização do que era público. Cada um é dono de um pedaço da fatia do bolo e com muita fome e com muita sede. Eu não acredito que a nossa geração alcance
um ressurgimento dos ideais patrióticos, cívicos, eu não acredito. Mas se meus netos, que o mais velho tem 8 anos, se isso chegar para eles, se eles puderem viver isso e que nós possamos contribuir agora para que esse lapso temporal seja estreitado, acho que temos que contribuir. Eu acho que os 70 anos não são excludentes dos compromissos com o país. Como é que se contribui com o país? Com as mínimas coisas. Um dia, uma governadora de estado me perguntou se eu fosse governador do Rio Grande do Norte, quais eram os meus projetos. Eu disse que no Valfredo não faltasse mercúrio cromo, gás e algodão, ponto de sutura, e que nas delegacias as pessoas não tivessem medo do delegado de plantão. Ela achou que as minhas colocações eram muito simplórias. Hoje o Valfredo não tem algodão, não tem esparadrapo, não tem ponteador, não tem luvas, não tem SAMU. Parecia que as ideias das pessoas é que você tem que fazer obras gigantescas, quando na verdade o povo não quer granito nem cortina. As pessoas estão querendo respeito nos hospitais e nas delegacias. O direito de transitar, o direito de ir à praia, o direito de botar a cadeira na calçada, lá em Macaíba nós punhamos. Hoje levam as cadeiras, quando não seivam as vidas. Então, o que eu vejo, desculpe eu ter tomado o tempo dos colegas, o que eu vejo é que nós estamos precisando do básico, do oxigênio para respirar. Não o Valfredo perguntar e dizer quem vai viver e quem vai morrer. Quem é que o estado é mais grave ou menos grave? Como se a gravidade fosse um alvará para tratamento. Hoje um juiz me disse que deu 17 liminares para internar pessoas enfermas e não tinha nenhum leito para nenhuma das 17. Então o que eu vejo é isso. Meus 2 minutos. Agora. Eu agradeço a Assis, eu agradeço a Joventino, lhe agradeço. Mas ontem à noite lá em casa, eu fui ler Drummond. Sim. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, o nosso conterrâneo mineiro. Que o senhor é de Governador Bahia, eu sou de Aracaju. E eu li uma poesia cujo nome eu não guardo, sim, mas que ele termina dizendo assim: essas coisas findas, muito mais que lindas, elas ficarão. Então, as minhas coisas findas, que eu as considero lindas, eu espero que elas fiquem. Que eu não transmita para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, apenas aquilo que eu gerei fisicamente. Mas que, por exemplo, eu conheço poucas pessoas que gostem do trabalho mais do que eu. Eu gostaria que eles trabalhassem, eu gostaria que eles produzissem, eu gostaria que eles contribuíssem para que essas coisas findas, muito mais que lindas, elas ficarão. Ficarão para sempre. Agradecemos mais a presença do doutor Armando Holanda, advogado, como nós já hoje fizemos a memória do doutor Armando aqui, né? Que ele queria, desejava muito, né, doutor Armando? Eu estava esperando o ano dos 70. Sim. Eu botei como enigmático, pronto, como travessia. Agradecemos a sua presença, agradecemos a presença da doutora Joventina, né? Que até falou no seu irmão, né, doutor Joventina? E também do doutor Francisco de Assis Câmara, sim, doutor Joventina Simões Oliveira, né, que falou do doutor Pedro Simões. E doutor Francisco de Assis Câmara. Agradecemos todos. E assim encerramos mais uma edição do Memória Viva.